Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra por gentileza a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Timóteo, primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Eu quero tomar esse texto como aquilo que vai estabelecer a diretriz da nossa conversa, da nossa reflexão nessa manhã. E o texto sagrado diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo dirige aqui uma exaltação a Deus. Essa exaltação apresenta não apenas o que a gente vai classificar como adjetivos, né? São classificações, descrições, características, atributos do próprio Deus. Então, junto com a expressão Rei eterno, imortal, Deus único, nós temos aqui a expressão invisível. Essa palavra aqui, traduzida como invisível, de acordo com os léxicos no original grego, é aoratus. Ela significa despercebido, o que não pode ser visto, ou como a maioria das traduções apresenta o tempo todo em que ela aparece invisível. E a ideia de observar essa descrição de Deus como invisível é reconhecer que mais do que uma característica ou adjetivo, é uma descrição que Deus faz de si mesmo nas Escrituras, né? É uma das maneiras como ele decidiu revelar ou apresentar a si mesmo e dizer: eu sou Deus invisível. Essa afirmação é sustentada por outras declarações das Escrituras. Por exemplo, em João no capítulo 1, no verso 18, a palavra de Deus diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. E em João no capítulo 5, no verso 37, Jesus diz: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado o testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. A declaração nem viram a sua forma é importante aqui. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 15, o apóstolo Paulo, referindo-se a Jesus, diz: ele é a imagem do Deus invisível. O mesmo apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6,16, exalta a Deus dizendo: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. E por fim, o apóstolo João, em 1 João 4,12, diz: nunca ninguém viu a Deus. A razão de mexer em tantas declarações é mostrar que essa recorrência leva a ideia além do patamar de informação, leva ela para o terreno da ênfase. E qual é a razão de Deus enfatizar isso? Ou eu diria mais, qual a razão de Deus escolher manter-se invisível aos nossos olhos? O Deus que não é visto, o Deus que não aparece com nenhuma forma. Qual é o motivo? Ao longo dos anos, meditando nas Escrituras, eu percebi pelo menos 3 razões pelas quais Deus decidiu manter-se como Deus invisível, que não se apresenta com nenhuma forma visível aos nossos olhos. A primeira delas gira em torno da questão da fé. Em Abacuque, no capítulo 2, no verso 4, a Escritura diz: o justo viverá da fé. Essa afirmação é repetida em Romanos, em Gálatas, em Hebreus, e é uma diretriz muito específica para nós que vivemos a nova aliança. E qual é a definição de fé? Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Logo, a fé é justamente a convicção do invisível. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, visto que andamos por fé e não por vista, porque andar por fé é não depender de absolutamente nada que se vê, né? A fé tem os seus próprios olhos, a sua própria capacidade de enxergar aquilo que os olhos naturais não enxergam. Então em Hebreus 11, 27, a Bíblia fala que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. E para mim faz todo sentido. Se Deus estabelece um padrão de relacionamento conosco que envolve a fé, que é a convicção do que não se vê, que ele não se mostre com nenhuma forma. Mas, estudando a Escritura,
eu percebi um segundo motivo pelo qual Deus decidiu não se revelar com nenhuma forma. Isso diz respeito à questão da idolatria, ou da questão do homem de produzir ídolos, figuras, e Deus de fato garantiu que isso não acontecesse. Então, quando no livro de Deuteronômio, a expressão Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei, Moisés não apenas vai repetir os principais mandamentos que Deus deu, mas ele vai mexer também no que a gente chama dos highlights, dos melhores e piores momentos da jornada de Israel. Em Deuteronômio 4, se referindo à maneira como Deus se revelou à nação de Israel no cume do Sinai, lá no Monte Horebe. Então logo eles saem do Egito, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui Deuteronômio capítulo 4, verso 12, depois eu vou ler dos versos 15 ao 18, e depois eu vou pular direto por 23 ao 24. Verso 12 de Deuteronômio 4. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Verso 15. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. E nos versos 23 e 24, o arremate vem. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Então Deus garante, por meio de não revelar-se com nenhuma forma, que eles não migrassem, para uma tentativa de reproduzir ídolos, o conceito da divindade na forma de algo que fosse visível, tangível, palpável. O terceiro motivo, acredito que esse também possa ganhar uma atenção especial da nossa parte, diz respeito ao que eu quero classificar como a questão da limitação humana. Em Êxodo, no capítulo 33, Moisés faz um pedido a Deus que seria atendido, mas dentro de condições específicas. Moisés diz para Deus, me mostra a tua glória, me deixa ver um pouquinho do Senhor. E Deus explica a Moisés que nós, e quando digo nós, estamos falando dos seres humanos, temos uma incapacidade, uma impossibilidade na nossa estrutura carnal, humana, limitada, suportar a percepção, a revelação da glória de Deus. Então Deus responde a Moisés assim, Êxodo 33, eu vou ler dos versos 20 a 23. E acrescentou, você não poderá ver minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sob a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Deus está dizendo, não é porque eu não me revelei com forma alguma, que eu não tenho uma forma a ser apresentada. Mas Deus diz para Moisés, se você me encarar, você está morto, literalmente. Você não tem estrutura para suportar isso. Então Deus está dizendo para Moisés, eu vou permitir que você possa experimentar algo bem limitado, bem dosado, de maneira a suportar e ter uma leve noção daquilo que você não tem condições de suportar na sua plenitude. Então o que percebemos não é um Deus que resolveu ser o Deus invisível no relacionamento conosco, que não se aparenta com nenhuma forma por não tê-la, mas justamente porque, entre outros motivos, além de nos chamar para a fé, de não querer a reprodução na forma de imagens e ídolos, também está dizendo, vocês não têm condições de suportar. Aliás, é essa a explicação de Deus a Moisés, que nos ajuda a resolver um outro impasse, que para alguns é uma aparente contradição. Eu sempre destaco aparente porque a Bíblia não se contradiz. Eu digo sempre às pessoas, diante de qualquer aparente contradição, você só tem um desafio de interpretação. Porque a mesma Bíblia que sustenta, e eu fiz questão de ler vários textos, que ninguém viu a Deus, que Deus é o Deus invisível, também relata outros momentos como esse, onde Moisés viu o Senhor. Agora,
Isso que nós chamamos no Antigo Testamento, na teologia, nós classificamos como teofania, significa uma aparição de Deus. São sempre manifestações limitadas. Por exemplo, em Êxodo 24, depois que Deus revelou a glória no Sinai, nós percebemos o próprio Deus convidando Moisés, Arão, 2 dos seus filhos e 70 dos anciãos para uma experiência especial. Êxodo 24, 9 e 10 diz assim: Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Traduzindo, não morreram. A ênfase da visão tem muito mais a ver com os pés de Deus do que qualquer cenário de uma percepção completa. Mas a Bíblia diz que viram. Gideão, o registro está em Juízes capítulo 6, versos 22 e 23. A Bíblia nos mostra que o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Quando você estiver lendo, especialmente essa descrição, ela vai ser recorrente no Antigo Testamento. Quando você lê a expressão o anjo, artigo definido, não um anjo, artigo indefinido, um qualquer, o anjo. Aliás, a maioria das traduções bíblicas já põe um A maiúsculo quando você tem o artigo definido o anjo. O que nós temos é uma teofania, uma aparição de Deus. Ao anjo do Senhor, a Escritura atribui não apenas ações que só cabem a Deus, declarações e atributos que pertencem só a Deus. Portanto, entende-se, são manifestações do próprio Deus. Então, Gideão constata, Juízes 6, 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, diz: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. O mesmo pavor se apodera dos pais de Sansão, quando o anjo do Senhor aparece e eles trazem o holocausto é aceito. A forma como o anjo do Senhor se revela naquele momento, o pai de Sansão, Manoá, diz: certamente vamos morrer porque vimos a Deus. A mulher dele responde: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito as nossas mãos o holocausto, a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. O relato está lá em Juízes 13, de 20 a 23. Ainda podemos citar Isaías capítulo 6, verso 1, quando o profeta diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. A reação do profeta no verso 5: ai de mim, estou perdido. Outras traduções dizem: eu vou perecer. O que significa? Eu vou morrer. Porque diz: os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Nenhuma dessas experiências as pessoas realmente viram Deus na sua definição, na sua expressão, na sua glória, na sua plenitude. É quase como se Deus dissesse: está mais para um vislumbre do que para uma visão. Eu quero mostrar alguma coisa que apenas provoque e empolgue vocês, mas nem vocês, depois do que viram, vão poder dizer que me viram de fato, porque eu sou bem maior do que isso. Aonde eu quero chegar com essa tentativa de encontrar motivos? Ao longo dos anos, eu ficava observando isso. Deus decidiu ser o Deus invisível, esse é um dos seus atributos, a forma como Ele se revela, o que nos chamou a um lugar de fé. Isso para mim é suficiente. Ao mesmo tempo, Ele queria prevenir que nós não migrássemos para a prática da idolatria. Isso faz todo sentido. Terceiro, Ele está nos poupando de algo que é impossível suportarmos. Uma revelação plena e completa de si acabaria conosco nesse momento. Há uma esperança, um alento dentro de mim. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala de um dia quando conheceremos como somos plenamente conhecidos. Significa que esse mistério não permanecerá por toda a eternidade. Um dia teremos acesso à revelação plena, completa de Deus, não nessa carne que não pode suportá-la, mas já com o corpo transformado, e eu e você poderemos desfrutar disso. E simplesmente para mim eu dizia: isso tudo está bom. Eu consigo entender esses motivos e eu consigo aguardar pacientemente esse dia. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos.